que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Oficina da Mente. Opa, quase me engasguei aqui. E hoje o tema do programa é a vaidade. Quer participar do programa? Nós já recebemos algumas mensagens aqui pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. O telefone para você participar é 11 99643 3827. Então é 11, que é aqui em São Paulo, 99643 3827. Manda sua mensagem que é rapidinho, o WhatsApp é muito fácil, você adiciona esse telefone da TV Mundo Maior e interage conosco. Você também pode participar pelo e-mail do programa, oficinadamente@tvmundomaior.com.br. Manda sua mensagem, responda a pergunta, você reconhece os seus erros facilmente? A gente já tem aqui, Pazian, algumas respostas. Tivemos participação pelo Facebook da TV, com a Célia de Oliveira Maciel. Célia, boa tarde, obrigado pela sua participação. E ela mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, Júlio e Pazian. Tenho facilidade de admitir meus erros. Nós, espíritas, não podemos mais agir de outra maneira. Interessante, né? Uma visão que ela traz sobre nós, espíritas. E a Maria Isabel, de Minas Gerais, mandou aqui pra gente, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, a seguinte mensagem. Sei que está longe de termos a coragem de assumir todos os nossos erros, mas às vezes é mais fácil responsabilizar quem está mais próximo a nós. Acho que não é vaidade, é falta de conhecimento e não sabemos que somos vaidosos. Precisamos nos corrigir para aceitar. Vamos estudar a doutrina para achar as respostas e não justificações. Obrigado, Jesus abençoe vocês. Obrigado. Inclusive as duas perguntas têm uma definição mais ou menos em comum, uma relação. A primeira é a Célia e a segunda... Isso, é a Maria Isabel, lá de Minas Gerais. Tá. Então, obrigado pela participação. E eu entendo que na doutrina espírita nós temos assim, um material muito vasto para refletirmos sobre o que é vaidade. E não a vaidade dos outros, né? A nossa vaidade. Então, com o que nós recebemos na literatura espírita, nos livros básicos, com a oportunidade dos programas que existem, das palestras, né, os livros mais novos, após Kardec, muitos livros excelentes, os livros atuais, eu acho que nós temos material, sim, para analisarmos isso. E como ela disse, é até uma forma... A gente costuma descarregar mesmo tudo, né, nas pessoas mais próximas. Sim. Porque a gente entende de uma forma inconsciente que elas suportam, que nos conhecem, quer dizer, e nem sempre isso é uma verdade, porque também tem os seus problemas, também tem os seus momentos. Então é uma coisa que a gente deve também pensar, né? Quem está à nossa volta não pode suportar o peso dos nossos problemas. Às vezes parece ser mais fácil fazer isso, né? Exato. Fazer uma pergunta, uma curiosidade para a gente entrar no tema. Você mexeu o braço, eu tô com medo, né? Eu já vi, vai. Apoiei aqui do lado, você já sentiu que é complicado. Primeiro, uma curiosidade. No plano espiritual, tem espírito vaidoso? Lógico. Tem, né? Lógico, né? Nós já falamos aqui várias vezes. Quando a gente desencarna, o nosso corpinho bonitinho, né, material fica, aliás, se desfaz, né? Isso. E a gente vai à nossa essência. A nossa essência vai para o plano astral. E lá a gente continua do jeito que nós somos. Ali vai ser alterado alguma coisa mediante o aprendizado ou não que a gente vai ter naquele momento. Sempre tem alguma coisa. Uhum. Mas se a gente é vaidoso aqui, a gente continua do outro lado. Se você, por exemplo, você for uma assombração, você vai querer escolher um cobertor diferente, um lençol diferente, entendeu? Exatamente, branquinho. Branquinho, né? Com uma tonalidade diferente. É brincadeira, mas a gente sabe que a vaidade continua. Inclusive, a gente tem vários livros, citando André Luiz, não tem
os responsáveis, vamos dizer assim, pela parte mais umbralina, que são chefes, Sim. eles não são insuflados por vaidade. Ficam Não se- geralmente num trono, alguma coisa, Isso. né? Que demonstra poder. Exatamente, os seus vassalos elogiam de forma diferente, mas aquilo ainda é muito forte, porque ele traz aquilo da matéria. Ele ainda precisa daquilo, né? Sim. Trazendo para o nosso plano, para o plano material e da relação desse plano com os espíritos. Aí eu trouxe uma frase que muitos dos telespectadores devem conhecer, que é bem famosa no meio de quadrinhos e filmes. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, do filme do Homem-Aranha. Por que eu trouxe isso hoje? Para a gente falar exatamente sobre o exercício da mediunidade. A gente sabe que a mediunidade em si é uma responsabilidade grande Sim. que os médiums têm. E também nós conhecemos casos em livros, enfim, histórias, que contam sobre médiums vaidosos, médiums que só recebem comunicações magníficas de espíritos de grande renome, Exato. espíritos muito conhecidos aqui por nós, né, que estiveram entre nós, desencarnaram e eles trazem mensagens ou supostas mensagens. Qual a responsabilidade desses médiums com relação à vaidade no trabalho espiritual? Bom, o trabalho mediúnico, ele é vasto. E nós temos hoje muitas áreas de atuação. O próprio trabalho aqui na TV, que nós e tantos outros comunicadores fazem, é um trabalho mediúnico. Né? Nós estamos aqui falando para milhares de pessoas sobre assuntos que interferem diretamente em suas vidas, então é evidente que nós estamos aqui sob inspiração. Aqueles que falam no rádio, aqueles que escrevem, tanto em periódicos quanto em livros, enfim. E nós somos humanos. Então nós somos suscetíveis de termos problemas com a vaidade. Então, se por acaso, se nós estamos aqui, nós ou qualquer outra pessoa, está fazendo um programa, então ele começa a ser reconhecido, por exemplo, na rua, ou porque fez o programa, ou porque está no rádio, ou porque escreveu um livro. E as pessoas, muitas vezes, elas idolatram, elas criam ídolos. Todos Sim. nós criamos, né? Então ela começa a entender que aquela mensagem que aquela pessoa está passando, muitas vezes até uma mensagem, uma psicofonia, uma outra entidade, mas elas começam a venerar o médium. Se o médium estiver bem equilibrado, sabendo que ele é um intermediário, e mesmo que muitas vezes seja texto dele, seja do conhecimento dele, se ele entender que nada é nosso, né, tudo é de Deus, e a gente está num trabalho muito bom para todos nós, mas que não devemos ser assim idolatrados desse jeito, se ele entender isso, tudo bem. Sim. Mas às vezes a gente traz isso, traz sim, né, na nossa alma, essa, como é que eu vou dizer, essa coisa negativa, de nos deixarmos levar pela vaidade. Sim. Se houver obsessor envolvido nisso, querendo nos desestruturar, ele vai atuar aí, na vaidade. Ele vai potencializar isso. Exatamente. Não quer dizer que, por causa de uma obsessão, aquele médium que tinha um poder de cura, uma facilidade de transmitir a cura através da mediunidade, ele se perdeu, porque o obsessor não foi obsessor, foi ele que se deixou levar. Exatamente. Aquele outro médium que fazia e faz palestras maravilhosas, tudo, mas ele está diferente. Ninguém consegue mais falar com ele não quer mais saber, já mudou o discurso, já... é uma opção. Às vezes é uma opção. E às vezes não, a vaidade subiu a cabeça. E infelizmente isso sempre aconteceu. Sim. Né? E que a mediunidade não é de agora. Agora a gente tem conhecimento da mediunidade. Mas muitas almas se perderam no decorrer do tempo aí por causa da vaidade. E atualmente não é diferente. Ainda se mantém esse processo, né? Exatamente. E como que essas pessoas, Pazian, que têm essas grandes responsabilidades, aqui a gente vai tratar especificamente sobre os médiuns e esse trabalho espiritual. E no próximo bloco a gente fala um pouco sobre até a parte profissional. Tá. Mas trazendo para a parte espiritual dentro do centro, essa atuação como médiuns, como eles podem se proteger, primeiro contra a vaidade que já vem deles, e segundo contra essa possível obsessão, essa ação das trevas, digamos assim, que pode potencializar essa vaidade neles. Tá. Eu vou ensinar uma coisa que acho que nunca foi dita aqui nos meios de comunicação, acho que nesse século ainda ninguém falou. Tá? Olha, a gente podia deixar isso para o último bloco. Hein? Não, mas eu vou falar agora. Pode falar. É a oração.
Ah, sim. Acho que ninguém falou isso aqui, Eu né? acredito que ainda não. Pelo menos nos últimos 5 minutos ninguém falou. Né? Gente, a oração, ele é o remédio, eu acredito, para todos os males que atormentam o nosso espírito. Então, é orar, é estar em comunhão com aqueles que nós acreditamos que sejam nossos superiores, é com Jesus, é com Deus, pedindo fortalecimento, orientação, discernimento. Às vezes, a gente deixa de orar porque a gente sabe que está agindo de forma errada. Às vezes, a pessoa fica tão envaidecida que ela acha que não precisa da oração. Que ela já está ali protegida, já tem conhecimento bastante, né? Então precisa orar, eu falo, botar o joelho no chão e rezar com humildade. Sim. Que eu acho que se acautela contra todos esses males aí. Então é uma dica realmente... Nova, né? Nova, poderosa. Eu sabia que eu ia conseguir. Que vai mudar a vida de todos, e vai mesmo. Né? A gente sabe que realmente faz sentido, né? O famoso orar e vigiar. Exatamente. Bom, Pazinho, a gente está chegando já ao final do nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais perguntas sobre a vaidade. Mas para a gente terminar esse bloco, eu queria já iniciar um assunto, que é o perdão. É mais difícil para aquela pessoa que é vaidosa perdoar do que para o que não é vaidoso? Você quer que eu responda? Ou você pode responder. Eu acho que para o vaidoso é mais difícil. Por quê? Mais difícil. Porque quando alguém nos faz alguma coisa, no fundo atinge o nosso ego, né? O nosso orgulho. Ou seja, como é que ela pôde, como é que ele pôde falar essas coisas para mim? Como? Então, se você perdoa, isso eu estou falando de uma maneira geral, né? Claro. Se você perdoa, é como você estivesse aceitando aquela opressão. Como se você estivesse se colocando abaixo, ou seja, ela vai ganhar, ela vai continuar se achando. Você viu que tudo que eu estou falando em termos de vaidade, de orgulho. Então, eu acredito que a pessoa que é vaidosa, ela tem mais dificuldade. Se a pessoa é mais, assim, tranquila, mais harmonizada, ela fala, deixa ela pensar o que ela quiser, Passa, deixa pra lá. Né? E ela não guarda aquilo com ela. Exatamente. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos para o terceiro bloco do programa Oficina da Mente. E você pode participar pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Deixa lá sua mensagem que no próximo bloco a gente traz aqui para o programa. O programa vai para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá!